Olá, amigos. Estamos iniciando a nossa palestra na Fraternidade. A nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, fica localizada no bairro da Vila Prudente, aqui na cidade de São Paulo. Aos nossos amigos da internet, agradecemos a sua audiência e lembramos que na próxima semana estaremos retransmitindo algumas palestras, porque estaremos num período aí de descanso e retornaremos nas palestras ao vivo a partir do dia 11 de janeiro. Hoje temos a alegria de contar com a presença, mais uma vez, na última palestra do ano, com o nosso companheiro Mário Mas, que tem o programa... Quantos programas na rádio? 2, quarta e sexta-feira, Desafios e Soluções. Quartas e sextas-feiras, programa Desafios e Soluções pela Rede Boa Nova de Rádio. E hoje ele vai abordar o tema comportamento adequado. Por favor, Mário. Boa noite. É uma alegria estar aqui novamente. O programa de quarta-feira que eu faço na Rede Boa Nova, eu falo sobre obsessão espiritual, e sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu falo sobre comportamento e espiritualidade. Então, vocês estão convidados a acessar o site da rádio e escutar a programação dos últimos 12 meses sobre vários assuntos, são vários comunicadores. Bom, eu vou falar de comportamento adequado porque é um questionamento que muitas vezes fazemos de como nos comportar diante dessa sociedade complexa. Qual é o comportamento mais adequado? Nós temos um modelo de comportamento que vem da sociedade que nós estamos inseridos. Então, nós aprendemos a como nos comportar a partir do momento que nós nascemos. Nós entramos no útero de nossas mães e, através do contato que ela tem com o nosso pai e com a família, nós já vamos recebendo aquela carga de informações de como nos comportar. E aí nós passamos pelo processo de socialização, onde nós vamos incorporando os valores sociais, as crenças, costumes, a cultura de um modo geral, não é? Ela vai ditando as normas de como devemos nos comportar. Isso serve para o indivíduo se adaptar à sociedade, dele saber como agir, como atuar na sociedade. No entanto, a nossa cultura está carregada de materialismo, de valores divergentes com relação à espiritualidade. Nem tudo que eles estão passando ou que nós absorvemos da sociedade é adequado para a nossa existência, por causa desses valores materialistas. Por conta desta formação que temos, a partir do momento que nascemos, nós temos a tendência de nos identificar com as nossas experiências. O que é identificação para a psicologia? Identificação é quando nós adquirimos as características do objeto com o qual nos identificamos. Ou seja, se você tem um pai autoritário e você se identifica com o autoritarismo dele, significa que você vai começar a ter comportamentos autoritários. Isso é identificação. Muito bem. Quando nós estamos, então, levando a nossa vida, nós passamos por alguns reveses na vida, como perdas, rejeições, decepções, frustrações, doenças, sucesso profissional, afetivo, insucesso, etc. Quando nós estamos passando por essas experiências, nós temos a tendência de nos identificar com elas. Quando nós fazemos isso, a vida parece se resumir naquilo que estamos identificados. Se nós passamos por uma perda, nós temos a impressão que a vida se constitui nisso, no sofrimento da perda. Se o indivíduo teve uma decepção amorosa, ele acha que a vida é isso, essa angústia de perder alguém. Isso é identificação. Ora, estas experiências são as provas da vida. As provas, elas têm a finalidade
de levar o indivíduo ao crescimento espiritual. Invariavelmente, as provas são elaboradas na vida espiritual, as provas e expiações. Então, quando nós reencarnamos, passamos por tais provas, perdas, doenças, sucesso, seja lá o que for, nos identificamos. A vida parece se resumir naquilo. E aí nós esquecemos que aquilo que estamos passando fez parte de um plano espiritual, um plano na vida espiritual. Quando nós esquecemos isso, a vida perde o sentido. Aquela perda, aquela doença, aquele fracasso financeiro, aquele corpo feio, corpo bonito, alto, baixo, seja lá o que for, faz com que a pessoa perca o sentido da vida. Porque como ela não tem perspectiva, achando que a vida se resume nestes sofrimentos, então a vida perde o nexo, o sentido, e aí a pessoa sofre mais ainda. Daí a importância de nós fazermos uma revisão de tudo que nós incorporamos nesse processo de socialização, resgatando a nossa condição de seres imortais. Tudo que nós estamos passando é transitório, é passageiro, faz parte de uma programação espiritual para a nossa evolução. É claro que não é tudo que está programado, não é? O indivíduo sai aí agora na chuva, toma uma gripe, toma a chuva, fica gripado. Isso não estava programado, obviamente, não é? Porque tem algumas pessoas que exageram. Tudo que acontece, isso faz parte do meu karma. Espera aí, não é bem assim. Quantas pessoas estão vivendo um emprego despersonalizante e acham que tem que ficar lá porque é karma? E não é karma, é falta de esforço de fazer um curso de capacitação e mudar de emprego, não é? Outras pessoas sofrem, acham que tem que sofrer para se purificar e poderia ter uma vida mais significativa, mais interessante, e não tem por causa de uma crença falsa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você espeta um espinho no dedo, você vai deixar o espinho inflamar o seu dedo e quem sabe até perder, achando que é karma? Alguém chega para você e fala, nossa, tira esse espinho, está inflamado, deve estar doendo. Não, é meu karma. Não mexe aqui que eu tenho que levar isso até o final da vida. Não, isso não é karma. Tem um outro nome para isso, né? A pessoa que tem esse comportamento. Uma pessoa rígida, ignorante, falta de estudo e por aí afora. Bem, então no livro de Joana de Ângeles, Libertação do Sofrimento, ela vem fazer uma proposta de um comportamento adequado, para que a gente possa ter uma vida mais construtiva, já que estamos aqui para evoluir e não para sofrer. O sofrimento faz parte das imaturidades naturais que possamos estar nesse momento, não é? Mas não que haja um planejamento para sofrer. Isso depende das provas e expiações também, mas tem que contextualizar a situação. Muito bem. E Joana de Ângeles fala, qual o comportamento adequado para todos nós? A indagação que se faz, e ela diz, o Espiritismo traz o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da justiça divina, propondo a ética moral do Cristo. Lança extraordinária luz na sombra da ignorância, contribuindo para o entendimento lógico da finalidade superior da existência corporal. Eu sei que todos vocês já ouviram falar destas questões, mas eu queria destrinchar com vocês para ver o quanto nós assimilamos da proposta que a benfeitora traz. Quando ela fala que o Espiritismo traz estes conhecimentos e eles vão propiciar uma mudança no nosso comportamento extraordinário, vai depender dessa assimilação. Então, por exemplo, quando fala da imortalidade da alma, será que nós já nos conscientizamos de nossa imortalidade ou só estamos informados? Se nós tivéssemos conscientizados, vivendo plenamente a questão da imortalidade, nós teríamos menos medos, menos inseguranças diante da vida, sabendo que nós somos imortais e que tudo que estamos vivenciando
é passageiro, é transitório e tem a finalidade de engrandecer o espírito. Então veja, nesta noção ou neste conceito de imortalidade está implicado estas questões que nós estamos discutindo, não é? Não tem que ser uma noção vaga de imortalidade. Puxa, que legal, quando eu desencarnar, será que eu vou para algum lugar ou não? É uma certeza. E essa certeza também traz a conhecimento que tudo isso daqui agora tem uma finalidade, é passageiro e contribui para o enriquecimento da individualidade ou do espírito imortal que somos nós, não é? Então, na vida presente, nós estamos agregando valores, aumentando o nosso repertório comportamental para que nós possamos cada vez mais compreender a vida. Ora, muitos nós sofremos por ignorância, falta de conhecimento, falta de repertório ou de conhecimento para conseguir decodificar a vida, para conseguir entender o que está acontecendo como fazendo parte de um plano maior de elaboração do que reduzir a vida a um sofrimento, a uma perda, etc., como eu falei da identificação no começo. Então, essa ideia de imortalidade muda tudo, não é? Hoje, nós somos o resultado das construções que nós trouxemos de vidas passadas. Você é uma personalidade carregada de conflitos, de tormentos, de instabilidade emocional? Ou é uma pessoa centrada, que sabe o que quer, que sabe tomar decisões, que sabe enfrentar os desafios da vida? Esta capacidade ou incapacidade de lidar com a vida é fruto das construções anteriores e daquilo que estamos fazendo no momento. Nós não somos filhos ou frutos somente da vida atual. Não pense que a sua personalidade foi formada somente na vida presente. Quando você, eu, todo mundo entramos no útero de nossa mãe, nós já trazíamos uma história evolutiva que tipificava ou que dava as características da personalidade que nós somos, não é? Portanto, não vale ficar acusando os nossos pais por conta dos nossos sofrimentos. Se os nossos pais não nos trataram bem na infância, ou se não tivermos a educação adequada, nós estamos sofrendo pela imaturidade de não saber lidar com aquilo que nós recebemos deles. Porque se fôssemos maduros, nada nos marcaria e nos deixariam conflitados. Portanto, nós somos frutos de nossa imaturidade e não dos nossos pais. Ficar acusando os nossos pais é vitimismo e não altera nada. Nós somos os protagonistas do nosso processo evolutivo, não são os outros. Eles são colaboradores. Bem, então, Joana de Ângeles vai falar que o conhecimento do Espiritismo propicia a responsabilidade consciente em torno do comportamento que devemos ter, que deve ser idêntico aos ensinamentos recebidos. E aqui é muito importante essa reflexão. Nós vemos muitas pessoas fazerem tratamento espiritual, repetir o tratamento, não melhora, frequenta a casa, continua sofrendo algumas coisas. Não quer dizer que se tornando espírita está tudo resolvido. Mas alguns comportamentos conflituosos e recorrentes estão mostrando alguma coisa da personalidade. Então a pessoa faz tratamento, não fica do jeito que quer, e aí reclama do centro, que o tratamento não funciona, que essa coisa de espiritismo não é verdade, que os benfeitores não ajudam. Eu vou repetir o que diz Joana de Ângeles. O conhecimento do Espiritismo propicia a responsabilidade consciente em torno do comportamento, que deve ser idêntico aos ensinamentos recebidos. O que a benfeitora propõe aqui é coerência. Se nós estamos recebendo os conhecimentos espíritas, nós temos que, na medida do possível, ser coerente com estes ensinamentos
transformando o nosso comportamento. Porque se eu não mudo o meu comportamento e eu continuo gerando transtornos em minha vida, eu sofro não por causa do espiritismo, por causa da minha incoerência. É muito diferente isso, não é? Então algumas pessoas vêm no centro e elas esperam passes milagreiros que transformem as suas vidas sem que elas se esforcem. Outras pessoas fazem cursos, basta que o título de estar fazendo o curso é suficiente para ela ser uma pessoa nova. Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento para melhor, nós continuaremos carregando os tormentos interiores, geradores de perturbação. Então, não é o espiritismo que não está dando algo para nós, é nós que não estamos sabendo aproveitar o que ele está nos oferecendo. Agora, é claro, e o espiritismo é muito coerente com isso, ninguém muda no instalar de dedos, não é? Não basta fazer um curso e a pessoa está modificada. Mas Allan Kardec vai definir o verdadeiro espírita como aquela pessoa que luta dia a dia para se transformar numa pessoa melhor. Aí está a coisa. Se nós continuamos com os velhos comportamentos, nós continuamos atraindo pessoas perturbadoras ao nosso redor. Espíritos dementados que vão tentar trazer uma série de tormentos em nossas vidas, nos assustando, sugerindo ideias perturbadoras, por conta do quê? Da afinidade. Ora, como que eu quebro esta afinidade? Mudando de atitude, de comportamento. As minhas vibrações passam a ser outras, e ele não vai ter mais acesso sobre o nosso comportamento. É isso que a benfeitora está dizendo. Nós temos que ser coerentes com a proposta. Nós não podemos ser espíritas somente dentro do centro espírita. Algumas pessoas pensam assim, não, no centro espírita, não é? A gente tem que ter esse comportamento. Aí o indivíduo chega na empresa e faz um monte de falcatruas, passa a perna nos outros, fala mal de outros tantos, puxa o tapete do amigo. Espera aí, a pessoa quer ser equilibrada assim? Alguém sabe a mágica de como pode ser? Ele está gerando tormentos no meio ambiente, está sendo um agente do mal, e ele quer estar bem. O outro, ele sai do centro espírita, mesmo no ambiente de trabalho, trai a esposa, ou trai o marido. Como que esta pessoa não vai sofrer? Se ela está gerando imagens mentais das coisas que está fazendo, que vão gerar culpas e sofrimentos, autopunição, porque quando nós temos uma culpa, a mente resolve essa culpa através da autopunição. Então o indivíduo começa a gerar tormentos em sua vida, é claro que ele vai sofrer. Portanto, nós temos que ser coerente. Lá no ambiente de trabalho temos que ser ético também. Na rua temos que ser ético. O indivíduo que está acostumado a jogar lata de cerveja, de refrigerante na janela do carro, ou sujeira no chão, ele quer o quê? Viver num mundo civilizado, num mundo de regeneração? Se a pessoa tem um comportamento desse, de sujar a cidade onde ele mora, se ele suja a cidade, como ele deve fazer na casa dele? Não é? O pior disso tudo é a intenção da pessoa. Obviamente que essa pessoa, ela não está preparada para viver no mundo de regeneração. Ela está preparada para viver no meio do lixo. Parece que ela gosta disso, de sujeira, não é? Então, isso tem que ser mudado. Isso também é importante. Isso retrata um pouco da personalidade. É um compromisso que o indivíduo tem consigo mesmo e com o mundo. Um filósofo materialista, ele falou que uma mulher, quando entra numa igreja de vestido de noiva, ela está servindo de modelo para todas as outras mulheres que vão vê-la de vestido de noiva e vão ficar sugestionadas de fazer o mesmo quando se casarem. O Sartre falou isso. Isso quer dizer que nós somos modelos de tudo que nós estamos fazendo. Então, se eu me permito jogar uma sujeira no chão, quem está olhando está autorizado a jogar sujeira no chão, se tiver a mesma índole dele, não é? Se nós estamos na empresa e nós fazemos um desvio,
As pessoas que estão assistindo aquilo estão autorizadas a fazer o desvio. Autorizadas ou sugestionadas, não é? E o indivíduo acha que isso não tem nada a ver com a sua espiritualidade. E o que é espiritualidade para essa pessoa? É viver flutuando? Rezando e flutuando? Não é? A pessoa está divorciada da realidade. É um comportamento ético que nós temos com a sociedade. Bem, depois Joana de Ângeles vai dizer que nós temos a necessidade de alterar a conduta para melhor, lapidando o caráter, corrigindo os sentimentos, orientando as emoções para torná-las saudáveis. É o resultado inevitável da aceitação do Espiritismo. Isso quer dizer o quê? Que as nossas características pessoais de personalidade não é algo biológico, não é algo físico, é psicológico, é espiritual. Nós podemos mudar a nossa personalidade. Não pensa que você nasceu assim e vai ficar até o final da vida com estas características. As nossas características de personalidade são milenares. Nós temos comportamentos que nós vimos arrastando há milhares de anos, não é? Na existência atual, nós estamos formando novos hábitos. A repetição dos nossos comportamentos vai se formando novos hábitos. Os hábitos que trazemos de vidas passadas precisam ser modificados. Por exemplo, uma pessoa chega e diz: mas eu sou muito irritadiço, eu sou explosivo, eu não consigo me segurar. Quem vê pensa que é biológico. Não, isso é comportamental. A pessoa tem que se exercitar para disciplinar este comportamento irritadiço, não é? Ele vai educando seus impulsos. Veja bem, provavelmente essa pessoa diz no meio da sua família: eu sou explosivo e falo o que tenho que falar. Só que quando ele está na frente de outras pessoas, que não são os familiares, ele consegue se controlar. Por quê? Na família ele se permite, ele se autoriza. Na frente de outras pessoas que não vão tolerar a agressividade dele, ele se contém. Então, a agressividade pode ser controlada. Como diz a benfeitora espiritual, nós temos que aprender a modificar aqueles comportamentos que são inadequados. Outro exemplo: você é uma pessoa sociável ou não? Sociável significa você conseguir se relacionar bem com as pessoas, colocar as suas ideias, saber escutar, saber interagir. Algumas pessoas não sabem fazer isso, têm dificuldade. E elas dizem: não, eu prefiro ficar no meu canto, eu não gosto muito disso, dessa coisa de ficar tocando, falando. Isso é conflito, isso não é virtude, é dificuldade da personalidade. Ela tem que vencer isso. Mas por que tem que vencer? Porque nós estamos aqui evoluindo, e nós temos que superar todos os nossos limites. Nós não podemos carregar esses limites a vida toda. Você e eu nascemos sem alfabetização. Deveríamos ficar até hoje sem aprender a escrever? Não. Temos que aprender a escrever, a ler, para participar da sociedade. Ora, se eu tenho determinadas restrições, elas precisam ser vencidas, como quando eu não sabia escrever. Eu tive que treinar muito para aprender a escrever e ler. Nós temos que treinar bastante para aprender a ser sociáveis, amáveis, amistosos, tolerantes, etc, etc. Por quê? Isso vai permitir que eu tenha relacionamentos mais construtivos. Além do que, eu estarei dominando o homem velho, cheio de instintos, né? Que se torna uma pessoa desagradável quando é agressiva com os outros, quando não respeita as ideias alheias, quando é impositivo, quando é estourado, fica jogando lixo na cabeça dos outros. Nós temos que aprender a ser amistosos, afetivos, amigos, não é?
Senão, como nós poderemos estar numa sociedade mais adiantada? Por exemplo, na vida espiritual. Quem tem obrigação de aguentar as nossas explosões? Mas não é só isso. Quando nós nos tornamos explosivos, nós estamos acabando com o nosso corpo. O perispírito está sendo alterado. Ele está perdendo o seu controle. E nós vamos gerar perturbações no corpo espiritual. Numa próxima existência, ou na vida espiritual, nós poderemos chegar lá cheios de alterações, de lesões, que vai trazer sofrimento para nós. Portanto, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos tornar pessoas melhores, e nós podemos fazer. Nós temos que mudar as crenças obsoletas, falsas, de que a vida é assim e não dá para fazer nada. Isso é uma crença. A vida é muito plástica, muito flexível. Depende do empenho de cada um de nós. Olha só, diz Joana de Ângeles, não se torna factível a preservação dos hábitos enfermiços a que anteriormente se acostumou o indivíduo. Não se torna factível, não se torna bom para a pessoa permanecer com estes comportamentos ou com estes hábitos enfermiços. Hábito enfermiço de falar mal do outro, hábito enfermiço da maledicência, de se alimentar mal, de ter vícios sociais perturbadoras. Isso não é bom. Agora, algumas pessoas falam, mas espera, a vida é minha, eu opto, eu faço o que eu quero. Sim, a vida é sua, mas o corpo foi emprestado por Deus, né? O corpo não é nosso, é um empréstimo da divindade, e nós teremos que dar conta dele. Quando nós usamos de forma inadequada esse corpo, e nós causamos alterações, você já pensou quanto tempo depois você vai levar para reajustá-lo? Trazê-lo ao equilíbrio? Veja, algumas pessoas hoje estão entrevados em corpos que são uma verdadeira prisão. A pessoa, por exemplo, tem uma deficiência física severa ou um transtorno mental severo. Isso é resultado do quê? Dos abusos anteriores que gerou essa perturbação atual. A pessoa se permitiu fazer um monte de coisas no passado, não estando nem aí com ela mesma e nem com os outros, querendo somente atender os seus apetites, gerou estas alterações psíquicas e físicas, e hoje ela passa uma vida toda de sofrimentos, onde ela tem que tomar medicamentos para controlar os seus pensamentos ou emoções, que ela não consegue mais controlar. Então, a indagação que nós fazemos é o seguinte: olha, você hoje pode controlar os seus pensamentos, né? Você pode decidir o que pensar nesse momento, você pode tomar decisões. Se você perde esse controle pelo excesso de maldade praticada, amanhã ou depois você não pode mais controlar os seus pensamentos. Você tem que tomar medicamentos para conter o excesso de pensamento obsessivo ou as emoções descontroladas. Uma pessoa que tem uma crise do pânico, por exemplo, ela tem uma sensação que vai morrer, que ela está perdendo o sentido, ela começa a ter palpitação. São emoções que tomam conta dela, que ela não consegue se controlar. Às vezes precisa de medicamento, porque a maquinaria está perturbada. Olha o que nós somos capazes de fazer. Então, como diz a benfeitora, nós temos que mudar estes hábitos doentios para gerar mais saúde em nós mesmos. André Luiz, ele vai dizer o seguinte: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Espírita que não progride 3 anos sucessivos,
permanece estacionário. Imagina você se matricula num curso universitário. Se matricula, você espera que daqui a 5 anos você esteja formado. Imagina que você se matricula e daqui a 5 anos você não aprendeu nada, não se formou, continua com o mesmo conhecimento de quando se matriculou. É isso que muitas vezes fazemos com a vida. Nós estamos 40 anos na vida sem progresso nenhum. Parece que entrou agora e não teve mudança nenhuma. O que nós estamos fazendo aqui? Se aqui é uma grande escola propiciadora de crescimento, e passam-se os anos, nós permanecemos com os mesmos hábitos, com os mesmos medos, a mesma insegurança, os mesmos relacionamentos perturbadores, as mesmas dificuldades. O quanto estamos nos esforçando? É claro que algumas pessoas que passam por provas podem ter restrições ou expiações decorrente da prova e da expiação. Mas algumas pessoas têm as limitações por falta de esforço próprio. Olha, gente, quantas pessoas carregam tormentos internos, como André Luiz fala aqui, dessa necessidade de mudança, e aquilo vem fazendo o indivíduo sofrer há mais de 10 anos, de 20 anos, 30 anos. Você pega uma pessoa que tem dificuldade de cumprimentar os outros, uma pessoa que tem fobia social, ela não consegue parar numa lanchonete e comer se tiver alguém olhando para ela. Ela não consegue preencher um cheque. Quantas pessoas, quando vêm os familiares agora no final de ano, nas festas, nos encontros, aquela pessoa tímida que fica escondida lá no quarto, que ela não consegue se relacionar. 10, 20, 30 anos sofrendo isso. Aí ela diz, é que eu não gosto de festa. Não, é que você tem conflito. Não gosta porque tem conflito. Não que deve gostar, pode até não gostar, mas sabe se relacionar, sabe cumprimentar os outros, não é? Isso é importante, porque nós crescemos através do relacionamento interpessoal, é através do contato com o outro. Se você ficar isolado, recluso num canto, não se desenvolve, vai atrofiar tudo. Nós precisamos de contatos interpessoais. Portanto, nos últimos 3 anos, como propõe André Luiz, você percebe alguma mudança em sua vida? O que você fez de melhor? Por exemplo, olha só, eu estava falando isso na rádio hoje, né? Agora no final de ano, na virada, não é? No ano novo, algumas pessoas esperam que as suas vidas se modifiquem comendo lentilhas. Você já comprou a lentilha? A lentilha da transformação? Outros compram roupas brancas para pular algumas ondas na praia. Tem gente que está fazendo isso há 40 anos e a vida continua a mesma. Pelo menos se ela tivesse guardado o dinheiro das roupas brancas na poupança, ela teria um pouco mais de dinheiro. E se ela tivesse plantado, cultivado as lentilhas, ela poderia ter uma plantação, teria algum resultado positivo. Veja, é uma ideia mágica de que alguma coisa exterior vai fazer algo por nós. Não é? É as ondas que vão trazer sorte para nós, a lentilha, ainda com os velhos comportamentos, sem se modificar. Não dá, isso é mágica. O indivíduo que é intragável, todo mundo se afasta dele. Ele vai fazer essas coisas, mas não modifica o comportamento, ninguém chega perto dele. Precisa aprender a tomar contato consigo. Joana de Ângeles fala do autoenfrentamento. Gente, provavelmente você tem computador, tem carro, tem alguma coisa, algum eletrodoméstico que você provavelmente sabe arrumar ou sabe quando está quebrado, sabe o que fazer, não é? Por que nós não sabemos sobre nós? Por que aquela pessoa que quando chega numa rodinha todo mundo vai embora, só ela não percebe que ela é chata? Todo mundo fala, ó, o chato está chegando, as pessoas vão correndo. Só ela não sabe. Nós não sabemos fazer uma leitura de nós mesmos. Nós temos que melhorar. Nós temos que nos tornar pessoas mais agradáveis. E como se faz isso? Mudando o comportamento. Se eu sou a pessoa tímida, como eu falei,
Aliás, quantas pessoas nós vemos, chegam no centro espírita, vão fazer um curso, elas são tímidas, na aula seguinte ela tem vergonha de voltar e já não vem mais. O centro teria que ter um meio de pegar essas pessoas, de fazer alguma dinâmica, para enturmá-la, para ela se sentir à vontade, não é? Então, por exemplo, o indivíduo é tímido. Quando ele chega no centro espírita, primeiro que ele chega se escondendo, né? Ele chega com o livro assim para ninguém ver ele e ele não precisar cumprimentar as pessoas. O pessoal está na lanchonete, na livraria, ele passa tal, a hora que você vai ver ele já está sentado na sala. Como vencer a timidez? Bom, então quando você chega no centro espírita, bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso é um exercício de cumprimentar. Para quem tem a facilidade de se relacionar, pode achar que isso é bobeira, mas para a pessoa tímida, isso é muito custoso. Então você chega num lugar, oi, boa noite. Você vai na lanchonete, você pede alguma coisa e conversa com alguém. Estes pequenos exercícios fazem com que a pessoa comece a se enturmar, a se abrir, a perder os medos, não é? Até que ela comece a adquirir autoconfiança. Não deixa a timidez acabar com a sua vida. Não deixe o medo impedir que você possa ter realizações. A insegurança. Quantas pessoas queriam ser professor no centro espírita, trabalhar na sala de passe, fazer entrevistas, mas tem medos, inseguranças, parece uma coisa muito difícil. Perca! Isso tudo está atrapalhando o seu processo evolutivo. E aí é claro que tem uma pitadinha de orgulho também, não é? Preocupação do que os outros vão dizer, vão falar dela, do comportamento dela. Então, vamos aprender a identificar quais são aqueles comportamentos inadequados que têm impedido as nossas realizações, tanto no centro espírita, como na vida social, no nosso ambiente de trabalho, na vida de um modo geral. Muito bem, diz a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, graças ao exercício contínuo de renovação, a que deve submeter a mente e o sentimento, o adepto do espiritismo, quando realmente sincero, modifica os hábitos doentios que se tem permitido, trabalha as tendências negativas, canalizando-as para o novo comportamento a que deve submeter. Olha só, eu vou usar essa palavra, já falei antes, mas isso precisa estar conscientizado. Nós modificamos os comportamentos através da repetição. Repetição. É claro que não é uma repetição mecânica, consciente, não é? Eu sou tímido, eu estou cumprimentando as pessoas, eu estou consciente disso. Eu sei que a hora que eu for cumprimentar a pessoa, eu vou ter tremedeira, vou gaguejar, mas eu vou enfrentar. Quando eu vou fazendo isso, eu vou colocando no meu repertório comportamental a experiência de cumprimentar uma pessoa. Isso vai gerando no nosso interior confiança. Confiança de que eu posso chegar nas pessoas, cumprimentá-las e eu não ter um pane, não é? Quanto mais eu vou fazendo, mais segurança eu vou adquirindo. Vocês vejam, na profissão funciona assim. Você entra numa empresa novo, não tem muita segurança daquilo que vai fazer, faz um estágio, repete aquilo muitas vezes, daqui a pouco você domina e tem uma confiança danada. Então depende do enfrentamento. Como propõe a benfeitora aqui, desse exercício continuado que devemos fazer. Bom, depois ela vai dizer: a função primordial do pensamento espírita é trabalhar pela felicidade íntima da criatura. Eu queria, antes de prosseguir, refletir isso. Muitas vezes nós estamos sofrendo não por causa do karma, não por causa de impedimentos sociais, mas por causa de impedimentos internos, de crenças. O que é uma crença? É uma convicção. Crenças falsas. Eu estou nesse planeta para sofrer. O mundo é um vale de sofrimento. Nós estamos aqui para espiar. Nós não temos sossegos obsessores. O indivíduo vai se enchendo de crenças falsas. Muitas vezes ele escutou coisas na infância. Você pega, por exemplo, uma mãe que ela foi frustrada no seu casamento ou decepcionada.
e começa a falar para a filha ou para o filho pequeno: nunca se case, olha aí o que você vai enfrentar na sua vida, olha o tipo de marido, olha esse traste que está aí. A criança vai internalizando, e ela começa a ter isso como modelo de vida. Casamento traz sofrimento, não é? Um belo de um dia, ela conhece alguém, por mais que ela tenha a crença, ela continua tendo sentimentos. Um dia ela conhece alguém, se apaixona e começa a se envolver com essa pessoa. Quando ela começa a se envolver, aquela crença que está guardada lá no inconsciente começa a aflorar. Olha que você vai sofrer, isso daí não vai dar certo, você viu o que aconteceu com a sua mãe, aí ela começa a sabotar o namoro dela. Aí o namorado se cansa das brigas que ela provoca, dá um tchau para ela, aí ela faz a conclusão: está vendo só como minha mãe tinha razão? O relacionamento só traz sofrimento. Não, não traz. É a convicção falsa. Porque a mãe dela tinha um marido difícil por causa da prova. Ela não tem a prova da mãe. Ela pode conhecer uma pessoa legal e ter uma vida muito enriquecida de afetividade. Então, a mãe está transferindo as suas provas, os seus tormentos para a filha. O marido era difícil, imagina, para ele também suportar a mãe. Você já imagina, não é? Não é só ela. Imagina o marido suportar aquela mulher brigando o tempo todo. Era uma prova. Agora, a filha tem outras provas, e talvez não tenha prova na área afetiva, mas ela pode acabar com a sua afetividade por conta daquilo que ela escutou da mãe. Ou se não, nós escutamos a vida inteira: olha, cuidado onde você vai trabalhar, que você vai ser explorado. Os empregadores só pensam em levar vantagem, faz todo aquele discurso. O indivíduo vai trabalhar numa empresa, é bem tratado, recebe plano de saúde, uma série de condições boas, mas ele já fica por dentro brigando. Ele já fica arranjando confusão, fica arranjando pessoas para partilhar das ideias de revolta dele. Daqui a pouco ele é mandado embora, e aí ele tira a conclusão: está vendo como meu pai tinha razão? Os empregadores são todos exploradores. Agora, quantas convicções falsas nós temos a respeito da vida que está impedindo que nós tenhamos uma vida mais significativa? Algumas pessoas ainda não se autorizaram a ser felizes. Precisa chegar alguém de fora e falar: olha, você já tem a sua casa, ou você tem o seu emprego, você tem saúde, desfruta disso. Agradeça a Deus por isso que você tem. Para ela começar a dar valor. Nós estamos tão abocanhados nesse sistema da sociedade de correria, de consumo, que nós vamos aprendendo aos poucos a ficar insensíveis, a perder a sensibilidade. Olha só. Uma pessoa, ela compra uma coisa que ela tanto queria. Pode ser um sapato, um carro, um anel, seja lá o que for. Por causa da ansiedade, por causa da correria, ela obtém aquilo, ela tem um desfrute momentâneo, que legal, consegui comprar isso, e logo coloca de lado e perde o interesse. Com o passar do tempo, ela vai ficando tão insensível que ela não consegue desfrutar, saborear nenhuma das suas conquistas. Ela aprende a ficar insensível. E quando a pessoa faz isso, ela tem a sensação de não ter vivido. Passa o tempo, ela olha para trás e fala: nossa, naquele tempo que a vida era boa e eu não soube viver. E na vida presente ela está repetindo a mesma coisa. As coisas estão acontecendo, ela deveria, como diz uma benfeitora espiritual, nós temos que nos apropriar da experiência. Nós temos que saborear a experiência, para que nós tenhamos o sentimento de ter vivido. E isso traz a sensação de pertencer ao mundo, a esta encarnação.
Eu uso como analogia uma pessoa que está fazendo regime. Ela fala, não, no final de semana eu vou comer um bolo que eu estou com vontade, eu estou me privando disso a semana inteira. Chega no final de semana, ela separa o bolo, ela vai comer o bolo, ela come o bolo, a hora que ela presta atenção, ela não sentiu o gosto do bolo, porque ela estava tão apressada, ela não saboreou. Nós temos uma série de experiências na vida que nós não estamos saboreando, não estamos curtindo, sentindo. As coisas passam, não é? Coisa simples, uma visita amiga que você recebe na sua casa, um anel que você comprou que custa R$2, naquele momento para você foi importante, você saborear a experiência, você se sentir gratificado. Veja, isso é tão importante que Joana de Ângeles recentemente lançou um livro chamado Psicologia da Gratidão. E ela vai dizer em determinado momento que a pessoa que amadurece psicologicamente, ela é grata a tudo que acontece em sua vida. A tudo que acontece em sua vida. Então algumas pessoas estão vazias porque elas não estão vivendo, saboreando a existência. Nós temos que nos reconectar com a vida e viver, porque isso vai trazer uma sensação de preenchimento de existência, não é? Então, você vai fazer qualquer coisa, uma realização, comprar alguma coisa, tenha consciência disso, né? Deixa eu viver esse momento, não é apego, a doença do apego, mas é viver aquela experiência, para que a pessoa possa sair dela enriquecido, com um repertório maior de experiência. Vocês vejam, em várias situações isso acontece. Provavelmente algumas das pessoas aqui já devem ter perdido algum parente ou amigo. Só depois que nós perdemos, que nós vemos as coisas que nós deixamos de falar para essa pessoa, as coisas boas, as coisas legal que nós poderíamos fazer para ela e não fizemos. Quando ela desencarna, aí dá aquele arrependimento. Nós poderíamos ser mais amistosos, mais amigos, mais próximos. Enquanto estávamos vivendo, esta ganância de querer chegar a algum lugar que a gente nunca chega, que faz parte da ansiedade, faz com que a gente não dê importância para tudo que está fazendo parte da nossa vivência atualmente. Gente, isso que nós estamos vivendo agora vai fazer parte da nossa memória. Eu vou falar uma coisa esquisita para vocês. Essa nossa vida presente vai ser o nosso inconsciente da próxima vida. Deu para entender? Olha só, o que é o inconsciente? Aquilo que não está consciente. No nosso inconsciente estão os registros das várias vidas passadas. Se você fizer uma regressão de memória hoje, e você pode chegar na sua vida passada, você vai ver que personalidade que você foi, o que você fez, né? Você vai ter algumas lembranças daquelas experiências. Lá na vida futura, quando a gente desencarnar e reencarnar de novo, se nós fizermos uma regressão naquela vida, nós poderemos voltar na vida atual e verificar o tipo de personalidade que nós fomos. E talvez nós vamos nos surpreender vendo que na vida atual nós fomos pessoas omissas, medrosas, inseguras, que estávamos aqui com muitas possibilidades de melhorar enquanto personalidade, e nós entramos na onda das sugestões sociais, do consumo apenas, da visão mercantilista da sociedade, e deixamos escapar a nossa vida, em vez de nos enriquecer. A visão mercantilista diz o seguinte: você tem valor se você tem status, se você tem dinheiro, se você tem um corpo bonito, se você é bem aceito socialmente. Essa é a visão mercantilista. E nós muitas vezes nos subestimamos, nos colocamos para baixo, porque nós não temos o corpo perfeito, porque não temos a grana que gostaríamos, não temos a profissão rendosa, etc, etc. E esquecemos que somos centelhas divinas. Nós somos mais do que a visão mercantilista propõe. Nós somos imortais. Nós somos uma centelha que não se acaba nunca. Não é? Nós somos filhos de Deus. O nosso valor não está na nossa conta bancária ou em nossa beleza.
mas em ser quem nós somos. E nós, por um acaso, nos valorizamos por ser quem nós somos? Quantas vezes nós nos comparamos? Ah, mas puxa vida, olha essa outra pessoa que bonita, ou olha o dinheiro que ela tem, olha a cultura que ela tem. Como se isso tornasse ela melhor do que nós. A pessoa pode ter cultura, mas ela não é diferente de nós. Aliás, quantas pessoas têm muita cultura, têm muito conhecimento, mas vive um tormento interno que não consegue aplacar e precisa constantemente de consumir, mostrar as etiquetas da roupa que compra, né, para ela se sentir vitoriosa, pelo menos nisso. Já que o seu mundo interior está muito ruim, ela tenta mostrar superficialmente alguma coisa. Bom, nosso tempo está acabando. Deixa eu ver aqui. Diz a benfeitora espiritual: luta contra as tendências inferiores que te emparedam na arrogância e na agressividade, abrindo brechas no seu emaranhado sufocante, a fim de que se te instalem no sentimento a bondade e a condura, que te tornarão afável e gentil. Liberta-te da indumentária asfixiante dos desejos mórbidos, facultando-te a alegria de viver com simplicidade e harmonia, que te ensejará a oportunidade de demonstrar a força do querer pelo prazer de seres melhor. A força do querer ser melhor, né? Eu queria refletir aqui, ela fala aqui para superar estes desejos mórbidos. Joana de Ângeles fala muito das falsas ou das necessidades falsas e das necessidades reais. Nós estamos muito condicionados a buscar aquilo que a sociedade coloca em nossa cabeça como necessidades falsas. Então nós achamos que se atender essas necessidades, seremos pessoas felizes. Enquanto estamos preocupados com a necessidade falsa, deixamos de buscar a necessidade real. A necessidade real é o comportamento ético, a sociabilidade, o amor, a afetividade. Isso permanece constantemente com a pessoa. As necessidades falsas é a sociedade de consumo que joga na nossa cabeça. Olha, você tem que ter um corpo perfeito. Aí o indivíduo vai na academia, ele faz a academia 6 vezes na semana, né? 3 horas por dia. Enquanto ele está cuidando do corpo, ele deixa de cuidar do espírito. Ele fica com o corpo super sarado e com uma mente doente, que não sabe o que fazer com aquele corpo. Adianta alguma coisa? Portanto, vamos pensar quais são as nossas necessidades reais. O que vai nos trazer felicidade? O que vai propiciar nos tornarmos pessoas melhores? Acredite que você pode fazer isso. Você é o protagonista do seu processo evolutivo. Agora, nesse momento, você já está esboçando o seu futuro. Tudo aquilo que você está fazendo agora, o seu comportamento, os seus relacionamentos, os seus conhecimentos, já é um esboço do futuro. Se você está se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, você já está gerando uma personalidade mais equilibrada no futuro. Aquela pessoa que está desdenhando a sua vida presente, e isso vai gerar culpa, ela já está gerando uma personalidade problemática, ou na vida futura, ou ainda nessa existência. Então depende desse esforço pessoal para tornar a nossa vida significativa. E a proposta do Espiritismo é claríssima, não é? Mostrando a finalidade da nossa existência, que é a evolução. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado. Mário, só repete para nós os horários dos programas na Rádio Boa Nova, por favor. O programa de quarta-feira é às 23 horas, eu falo de obsessão e comportamento. E o programa de sexta-feira é às 11 horas da manhã, eu falo de comportamento e espiritualidade. Obrigado. É Rede Boa Nova de Rádio, 1450 no AM aqui em São Paulo, ou pela internet, né? Só acessar lá,
radioboanova.com.br. Então tem a programação e assistam também o programa nosso, do Milton Filipelli e nosso aqui, desse que vos fala, que é o programa Esclarecimentos Oportunos, às terças-feiras, 16h30. Então a todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los no dia 11 de janeiro, em nossa palestra, desejando a todos um bom final de ano, e que possamos, no próximo ano, usar um pouquinho mais a razão, lembrar das reflexões aqui do nosso amigo Mário, que com toda certeza farão muita diferença na nossa caminhada. Muita paz a todos.